de Jesus. Amém. 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 Bom dia, igreja. Tudo bem? Então, pastor Alexandre e pastor Claudinei me pediram para estar trazendo uma palavra hoje para vocês, encerrando esse mês que a gente estava falando sobre a família, né? E para nos abençoar, ontem a gente teve um tempo maravilhoso que o Senhor nos deu, um tempo de comunhão com as famílias, né? Ali num sítio aqui próximo. E eu vou dizer para vocês que eu saí impactado ali, sobre o propósito de Deus e sobre a expectativa do que eu sei que o Senhor tem para poder fazer no meio da família dessa igreja. E a gente está, assim, com o coração alegre e com uma expectativa legal de que o Senhor tem um plano para a sua família, um plano para a minha família, um plano para a família de Deus. Então, dentro desse plano, Deus me deu, então, um tema para a palavra, um tanto quanto, como que eu vou te falar, assim, questionável, mas legal. Eu queria falar hoje, família, propósito ou desafio? E eu achei muito interessante, porque Deus me deu esse tema, eu já estava há meia hora tentando fazer a minha filha dormir. Ninando ela no colo e cantando para ela, Deus é tão bom, aleluia. Aí eu estava ali há meia hora, e aí, de repente, eu comecei a orar, porque eu falei, bom, já que ela não quer dormir, eu vou orar. E fiquei com ela ninando ali no quarto, e Deus me deu essa palavra, eu comecei a rir. Eu falei, uai, Deus tem um bom humor, né? Um bom senso de humor, né? Então, o que a gente precisa entender quando a gente fala sobre isso? Entender um pouco do que é propósito e entender um pouco do que é desafio. Então, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Gênesis. Não, desculpa, minto. Lá em Números 13, a partir do versículo 27. Números 13, versículo 27. Amém? Diz lá assim: E dando conta a Moisés, disseram, fomos à terra que nos enviaste. Ela é, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, e o longo rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disse, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos gafanhotos, e assim também era os seus olhos. Éramos aos seus olhos. Então, deixa eu contextualizar aqui para vocês. Deus havia prometido para o povo de Israel uma terra onde o povo de Israel se habitaria, uma terra próspera, frutífera, ok? E nesse momento, Moisés juntou ali o pessoal, juntou ali os 10 espias, né, 12, na verdade, um de cada tribo, falou assim, aqui, vai lá e vê o que está acontecendo.
Vai entender que terra que é essa. Vamos entender como que a gente vai conquistar essa terra. Vamos dar uma espiada na terra. E o relato que a gente está vendo aqui é do pessoal voltando, né, dos espias voltando. Eles voltaram e falaram assim, deixa eu contar um negócio para vocês. A terra realmente tem bons frutos. Realmente tem mel, realmente tem umas frutas agradáveis. Era tempo da uva, então eles trouxeram ainda um cacho de uva, um negócio legal. Porém, naquela terra, a gente tem gigantes, ela é povoada, a gente tem um povo forte, que a gente vai ter que lutar contra eles. E o que eu quero dizer para vocês em cima disso? Havia um propósito. E o propósito de Deus é que o povo atravessasse e fosse para a terra prometida. E esse propósito era algo que Deus tinha dado ao povo de Israel há anos atrás. Quando eles estavam lá, quando eles foram para o Egito, né? Vamos relembrar aí a história lá de José no Egito, tudo que aconteceu. José se tornou governador lá do Egito e estava lá, e o povo sabia que uma hora eles tinham que sair do Egito e ir para a terra prometida. E esse momento Deus tinha colocado ali sobre a vida de Moisés. Então, todos concordamos que existia um propósito, e esse propósito já estava estabelecido, e esse propósito era um propósito de Deus para a vida desse povo, e concordamos que existia um desafio. Qual que é o desafio? Derrotar aquele povo que estava ali, e aqueles gigantes que estavam ali. E aí a gente tinha ali no meio do povo, né, na verdade, Josué e Caleb já estavam ali pensando assim, aqui, nós vamos partir para cima, vamos lá, nós vamos alcançar, nós vamos conquistar, nós vamos romper, nós vamos fazer, derrotar esses gigantes, derrotar esse povo. Nós podemos, nós conseguimos. Eles já tinham passado por lutas, por batalhas, já estavam no deserto, já tinham visto Deus abrir o mar vermelho, já tinham visto Deus curar o povo, já tinham visto vários milagres acontecer que o Senhor tinha feito. E eles estavam, então, confiantes. A gente consegue. Mas os demais falaram, você é louco? Eu não vou atravessar isso aqui para poder lutar com aqueles gigantes, mas nem... Não, esquece. Lá nós vamos apanhar feio. Vai ser ruim demais. E aí, o que aconteceram? Eles chegaram para o povo e falaram assim, gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Lá eles devoram a gente. Não tem como. Esquece, nós não vamos alcançar. E o coração do povo de Deus se fechou. E eles ficaram no deserto. Até que aquela geração incrédula do que Deus queria fazer perecesse, morresse, e o Senhor realmente levasse o povo, junto com Josué e Caleb, que acreditaram no Senhor, para a terra prometida. Aí você vai falar assim, Pedro, o que isso tem a ver com a família? Primeiro eu queria estabelecer 2 pontos para vocês. Propósito e desafio. Propósito tem a ver com o nosso objetivo, o objetivo que Deus nos deu, que Deus deu para as nossas vidas. Qual que é o objetivo que Deus tem para a sua vida? Só que todo propósito tem um desafio. E por quê? Por que tem esse desafio? Porque nós somos tão desafiados se o propósito é do Senhor. Aí eu queria, então, agora entrar lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 20. Gênesis 2, 20. Amém? Vamos lá. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou com carne em seu lugar.
E das costelas que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixai o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Pronto. Deus aqui determinou uma família. Iniciou-se aqui a primeira família. E Deus colocou ali um propósito. Qual que é o propósito? O propósito de conviverem juntos, de crescerem juntos, de multiplicar. O propósito de estabelecer um casamento, uma união estável. Só que eu queria dizer um negócio para vocês. Adão, no primeiro momento que ele olhou para Eva, ele virou e falou assim: que propósito maravilhoso. Eita, glória. Esse propósito eu vou encarar. Vamos lá. Só que ele não sabia que tinha desafio atrás do propósito. E muitas das vezes a gente esquece que existe um desafio para ser cumprido. Porque logo depois, Adão e Eva pecam, eles saem do jardim, né? O Senhor retira eles do jardim, o pecado se instaura no coração do homem, e aí eu queria ir com vocês lá para Gênesis 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei no Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, o seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador na terra. Então, ok? A gente pode entender aqui que Deus já havia estabelecido uma família, e essa família com um propósito, porque todos dentro da família tinham uma função, né? A função que Deus deu para Adão lá, desde o jardim do Éden, né? De dar o nome para os animais e tal, tudo. Quando Adão foi expulso, Deus virou e falou assim: trabalha, né? Sorte o seu pão, você ganhará. Então Adão devia lavrar a terra, fazer pecuária, cuidar dos animais, né? Boi, essas coisas, para que ele pudesse sustentar ele e a sua família. Eva estava ali e foi determinado desde o jardim do Éden de que Eva seria uma ajudadora idônea. E Deus a deu a Adão com esse propósito de ajudar. Propósito. Aí o Senhor deu mais 2 filhos para Adão e Eva, Caim e Abel. E deu propósito para eles também. Tanto para Caim quanto Abel. Caim, lavrador, Abel, pastor de ovelhas. Então, Deus estava criando ali uma família, gerando uma família e dando um propósito para ela. Um propósito de povoar a terra, um propósito de trabalhar na terra, de resplandecer a imagem e semelhança de Deus. E muitas das vezes Deus te deu uma família porque Ele tem um propósito dentro da família, Ele tem um objetivo dentro da família. Família é propósito de Deus e está aqui. Iniciamos nessa terra com um propósito de Deus chamado família. E isso é maravilhoso. Só que aí eu quero continuar, então, o texto. Lá no versículo 3. A cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe-se o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te irastes? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o seu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Falou Caim com o seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou.
Queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Por que aconteceu isso? Isso aconteceu, foi o primeiro homicídio descrito na Bíblia, e isso aconteceu porque o pecado se instaurou lá atrás, quando Adão e Eva pecaram. Deus nos chama para um propósito familiar. E esse propósito familiar, ele começa pelo casamento. Ele começa pelo homem e pela mulher. Pelo primeiro relacionamento estabelecido dentro de uma família, que é o casamento. Mas como Adão e Eva não conseguiram se manter ali no jardim do Éden puros, porque pecaram, porque trouxeram o pecado para a vida deles, eles abriram uma brecha e uma porta sobre a vida dos seus filhos. E essa porta e essa brecha sobre a vida dos seus filhos fizeram com que um filho matasse o outro, porque o coração se fechou. Querido, nós como pais, né, pai e mãe, temos uma obrigação perante ao Senhor de estabelecer dentro da nossa casa o propósito dele, que é a família. De estabelecer dentro da nossa casa a revelação de quem Deus é. De bloquear sobre a nossa casa, de fechar sobre a nossa casa as brechas, de bloquear a entrada de Satanás dentro da vida dos nossos filhos, com o intuito de desviá-los, com o intuito de derrubá-los, com o intuito de trazer raiva, ira, morte, destruição. Tem muita casa que está sendo destruída porque os pais não se posicionam, porque os pais não entendem o propósito da família, os pais não entendem que a sua família tem um propósito. Mas tem um desafio. Pais, tem um desafio. Qual que é o desafio? O desafio é o desafio de manter o casamento estável, o desafio de manter um casamento saudável, no meio de um mundo que está contra o casamento, no meio de uma realidade da sociedade que todo dia bombardeia o seu casamento, no meio de uma situação onde, se você não tomar cuidado, até na sua roda de amigos, o pessoal vai bombardear o seu casamento. Você sai para poder jogar bola, o homem sai para poder jogar bola, ele senta lá, compartilha um pouco, está muito difícil. Aí o cara fala, para que você casou, irmão? Para que você fez isso? Aí você fala assim, não, é um cara do mundo. Não, às vezes é um cara de dentro da igreja, um irmão que está do seu lado ali, está te desmotivando a seguir com o seu casamento. As mulheres compartilham, nossa, meu marido, ele não faz nada dentro de casa. Aí a outra fala, larga ele. Você está doido? A gente é bombardeado constantemente. A gente ouve palavras que vão contra o casamento o tempo todo. Se Adão e Eva não tivessem pecado, queridos, eles não teriam desafio. Se eles estivessem no Éden até hoje, a gente estaria no Éden até hoje, a vida seria muito fácil, muito tranquila, sem nenhum desafio, só cumprindo o propósito. Afinal de contas, quando Adão conheceu Eva, não tinha um desafio estabelecido ali, tinha um propósito. E um propósito muito bom. Afinal de contas, Deus entregou Eva para Adão e falou, aqui, é para você multiplicar. Adão falou, isso não é difícil, isso é fácil. Agora está super fácil. Já tinha feito o trabalho que tinha para poder fazer, agora nós vamos resolver o outro problema. Deus mandou. Eva, Deus mandou. Vamos lá. Só que a gente tem que entender que a partir do momento que o pecado entrou na vida do homem, algumas dos propósitos que Deus te deu vai se tornar desafio. Não tem como. Por que vai se tornar desafio? Porque você vai ser impactado, você vai ser confrontado constantemente para desistir do propósito que Deus te deu. E um desses propósitos é qual? A família. Então nós temos que estar atentos à batalha que a gente tem no dia a dia contra as nossas famílias. Jovens, ontem
durante o nosso tempo lá, né, tempo maravilhoso, eu falei com os jovens. E o que eu disse para vocês, eu repito aqui hoje, é que vocês também precisam buscar qual que é o propósito de Deus para vocês dentro da família. Qual que é o propósito de Deus para a vida dos jovens dentro da família? Ah, não, é comer, dormir, deixa eu pensar aqui mais, o que come, dorme. Meu pai me mandou estudar, né? Então acho que eu vou estudar porque meu pai me mandou estudar. O que mais que eu vou fazer? Nada, não precisa. Meu pai trabalha o dia todo, minha mãe trabalha também, eles ajeitam as coisas dentro de casa, eles ajudam com tudo que precisa, eles me sustentam, eu vou fazer o quê? Nada. Querido, não é assim. Não pode ser assim. Os jovens precisam buscar um propósito. Eu, aos 21 anos de idade, estava jovem ainda, há pouquíssimo tempo atrás. Rapidamente, Luiz, desliga o ar, fazendo favor. Acho que agora já deu. Inclusive, eu trabalho com ar-condicionado, gente, por isso que eu pedi para ligar, vocês me desculpam. Com 21 anos de idade, eu recebi uma proposta de emprego, eu trabalhava num outro lugar, e eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar numa empresa de ar-condicionado. E eu lembro muito bem o dia que eu recebi a proposta, ainda falei com meu pai, pai, eu tenho que ir lá fazer entrevista. Aí meu pai virou para mim e falou assim, não, tá bom, te levo. E me deixou lá para poder fazer entrevista. E eu entrei, e eu fui fazer entrevista com um dono da empresa, com os dois diretores da empresa. Um era o dono, o outro, né, sócio, assim, diretor e tal, tudo. E eu cheguei lá e tal, empolgado, animado, achando que o pessoal ia me contratar para ser ajudante, e ser ajudante, nesse caso, ia ser a coisa mais fácil do mundo, porque eu ia carregar as coisas, carregar as ferramentas e ficar de boa. E aí, no meio da entrevista e tal, esse negócio, aí, de repente, foi a entrevista mais legal que eu fiz na minha vida, porque eles me perguntaram, você conhece ar-condicionado? Eu falei, não. Você sabe o que faz? Eu falei, gela. Mais nada. Você já trabalhou com obra? Muito pouco. Fui servente aí de um pessoal aí, a Bíblia, meu sogro, já me levou para trabalhar em obras, e não sei mais nada, não. Você tem carteira de moto? Não. De carro, muito menos. Eu tinha começado a tirar. Olha o nível da entrevista. Aí eles falaram assim, tá, beleza, mas me conta um pouco mais sobre a sua vida. Eu falei, poxa, virou um divã, né? Virou uma consulta psicológica. Então, vamos contar. Vamos. Aí ele contei e tal, compartilhei tudo. Na hora que terminou a reunião, eu falei, lascou. Eu não sabia que, para ser ajudante, eu precisava de ter tantos pré-requisitos. Então, deu ruim, eles não vão me contratar. Fiquei com isso na cabeça. Aí, terminou a reunião, então, o presidente diretor virou para o outro e falou assim, aqui, vamos contratar ele. Eu falei, hã? Pensei. Não falei, né? Só pensei. Acho que essa empresa é meio doida. Mas tá bom. Aí ele falou, não, vamos contratar ele porque ele tem potencial. Eu falei, beleza, vou me contratar. Aí, até então, eu estava achando que a vaga era de ajudante, mas eu estava achando uma movimentação meio esquisita. Aí, eu descendo as escadas junto com o diretor, eu virei para ele e falei assim, querido, deixa eu te falar uma coisa. Me conta aqui, a vaga é para quê? Ele falou, supervisor de obra. Eu falei, Jesus. Aí eu virei para ele e falei assim, ô Léo, falei o nome, não tem problema. Falei, ô Léo, meu querido, amado, nós nos conhecemos há muito tempo, eu sei disso, mas eu acabei de dizer para vocês que eu não tenho capacitação nenhuma para poder trabalhar com ar-condicionado, nem os pré-requisitos básicos. Como que eu vou para a obra se eu não tirei carteira ainda? Aí ele virou para mim e falou assim, Pedro, deixa eu te contar uma coisa. Ontem, eu recebi uma notícia de que um dos nossos supervisores ia se desligar da empresa. Inclusive, está indo embora hoje. Isso era numa sexta-feira. E aí eu fui embora para casa e falei assim, Deus, o que eu vou fazer? Espírito Santo, me revela, eu preciso de alguém para poder ocupar o lugar desse supervisor. E eu tomando banho, o Espírito Santo virou para mim e falou assim, chama o Pedro. Pedro, eu nem pestanejei, eu só te chamei. E aí eu
como eu te chamei, eu falei assim, bom, Deus, eu vou pôr o Pedro para poder fazer entrevista, porque as entrevistas não eram feitas com o dono da empresa. Né, as entrevistas eram sempre feitas entre eles lá, falando, mas, bom, prova de fogo, vou pôr para fazer entrevista junto com o dono da empresa e vou ver, né, o que é que vai acontecer nessa entrevista. E deu certo. Você foi aceito pelo Alexandre. Eu falei, e aí? Aí ele falou, não, então vamos lá para assinar sua carteira e tal. Eu falei, tá bom, beleza. E depois eu fui orar. E eu lembro que eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou caindo de paraquedas. Isso vai me dar um trabalho tão grande. Eu estudava engenharia civil, nem era engenharia mecânica, que era o curso, né, que precedia essa área de ar-condicionado e tal. Eu estudava engenharia civil. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E eu lembro muito bem de eu voltando para casa orando e Deus falando comigo, tem um propósito. Tem um propósito. Eu falei, se tem um propósito, então eu vou, né, mergulhar de cabeça nisso. Eu mergulhei de cabeça. Jovens, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu ficava até meia-noite fora de casa, estudando projeto, porque todo mundo sabia projeto, eu não sabia. Sabia mal ler a base do projeto. Comecei a estudar, comecei a fazer, comecei a correr atrás, comecei a não sei o quê. E eu tinha orado há um tempo atrás, antes disso, eu tinha sentado e orado, falado, Deus, eu preciso de um propósito na minha vida, eu quero casar, eu quero ter família, eu quero estabelecer, né, uma família, uma profissão, algo que vai abençoar a minha vida e abençoar a vida dos outros. E a primeira coisa que Deus fez foi me colocar dentro de um lugar que eu ia ter que batalhar. O desafio era grande demais. Era eu mais 8 supervisores. Os 8 supervisores, eles olhavam para o ar-condicionado e diagnosticavam o que estava acontecendo. Eu olhava para o ar-condicionado e falava assim, que troço que é esse? Misericórdia. Mas eu estava lá. E aí eu entendi que Deus tinha um propósito. Eu falei, então, se o Senhor tem um propósito, eu vou, então, encarar o desafio. E eu encarei esse desafio de uma forma intensa. E tinha dia que eu queria virar e falar assim, eu acho que meu pai é uma bênção na minha vida. Ele já deve ter ouvido eu falar umas 2, 3 vezes que eu estava esgotado, querendo desistir. E Deus falava comigo, não desiste, isso é por um propósito. Eu falei, mas que propósito que é esse que eu estou sofrendo aqui dentro? Era humilhado, era pisoteado, o povo não dava atenção, eu estava como um zero à esquerda, eu ia para a obra, os meninos que trabalhavam na obra já conheciam ar-condicionado, ficavam zoando a minha cara, ficavam brincando comigo, me pedindo coisa que nem existia, imagina. Chegava lá, não, me dá aquela peça tal, aí eu chegava no almoxerifado da empresa, todo felizão, me dá a peça tal, aí o povo, que peça? O que é isso? Não existe. Mas tinha um propósito. Eu tinha que encarar aquele desafio. O que esse propósito gerou na minha vida? Esse propósito me deu uma profissão. E, jovens, eu estou dizendo isso para vocês. Muitas das vezes, a gente perdeu algumas das referências das batalhas que a gente precisa ter nas trincheiras, quando o propósito é estabelecido sobre sua vida. Por quê? Porque a partir do momento em que eu comecei a trabalhar ali, eu comecei a namorar com a Camila, eu entendi que eu podia casar, aí eu casei, e tudo isso trabalhando lá onde eu estava. Eu entendi que eu podia ter filho, tive meu primeiro filho, eu entendi que eu podia fazer algumas coisas, eu fui fazendo, comprei carro, fiz algumas outras coisas, e em 2019, eu saí dessa empresa e montei a minha própria empresa. Aí, um dia desses para trás, eu estava num bairro que a gente trabalha muito nele lá, que é o Belvedere. Eu lembrei que um dia eu tinha sentado em uma das ruas desse bairro, há um bom tempo atrás, porque eu fazia faculdade ali perto e tinha feito uma oração. Qual era essa oração? Senhor, eu não vejo propósito na minha vida. E eu quero constituir família. Eu quero estabelecer algumas coisas sobre mim.
E aí, um belo do dia, eu estava passando nesse bairro, já como dono da empresa que eu estou, já com 2 filhos. E, de repente, eu passei pela rua que eu estava sentado uma vez, no meio-fio, fazendo essa oração. E o Espírito Santo me lembrou. Ele me lembrou da pergunta que eu fiz para ele. O dia que eu saí do Grupo Orlando, perguntando por que eu estava entrando ali. E sabe o que o Senhor me falou? Lembra que eu te disse que tinha um propósito? Lembra que eu falei que eu tinha um propósito sobre a sua vida? E eu estabeleci o início do propósito naquele momento. Foram 10 anos de luta e batalha até que eu tivesse a minha empresa. E tem mais 4 anos que eu estou batalhando e lutando para que as coisas possam crescer. Então, nem sempre o desafio é para te tirar do propósito. Ele vem junto com o propósito. Porque a gente vive num mundo que está constantemente lutando contra o propósito de Deus. Então, meus queridos, se levanta. Se levanta, se dispõe a ouvir o que Deus tem para a sua vida, a entender que o Senhor tem um lugar para te colocar, e que esse lugar tem a ver com o propósito e o chamado dele para vocês. Atente-se a isso, filhos, jovens. Porque para você formar uma família lá na frente, você tem que entender qual que é o chamado de Deus para a sua vida hoje, não é lá não. Hoje a gente dá o curso de noivos e dá o curso de casados. E durante o curso de noivos eu vejo muitos jovens entrando para fazer o curso um pouco perdido. Por que está casando? Eu ministro sobre a vida deles no sentido de que, cara, espera aí. Primeiro Deus tem um propósito para a sua vida. Depois Deus tem um propósito para a vida da sua noiva. E isso vai estabelecer um propósito que Deus tem para a sua família. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a vida da Camila. E nos colocou junto para um propósito único, um propósito familiar. E junto com isso veio várias outras coisas. Veio o chamado de Deus para a nossa vida, para estar aqui liderando casais. Mas veio também Deus nos dando de presente uma empresa para ser administrada. E junto com isso me trouxe os meus filhos. E eu tenho um desafio de cuidar deles. Que nem sempre é um desafio gostoso. Nem sempre. André com 4 anos, Carol com 1. Eles não estão aqui hoje. Eu fui com eles para o sítio. Nós fomos na sexta-feira à noite para preparar as coisas. Falei, não, vamos lá, que a gente prepara as coisas, virou uma correria e tal. O pessoal foi junto com a gente, né? O Felipe ouviu a Carol até 3 horas da manhã, acordada. E eu ninando ela, falando, propósito, propósito, propósito. Desafio, desafio com propósito. Desafio com propósito. Deus, revela-te a mim, propósito. Desafio, desafio, propósito. Deu 3 horas da manhã, ela, por fim, dormiu. Ela já tinha batido em mim, batido na Camila, a gente já tinha corrigido ela, já tinha chamado a atenção, já tinha feito de tudo para colocar ela para dormir. A Carol é um propósito maravilhoso na nossa vida. Vai ser uma arma nas mãos de Deus. A gente está cuidando dela para que ela se torne fruto do Espírito Santo ali, para poder fazer aquilo que Deus determinou sobre a vida dela. Mas hoje ela é um desafio. Porque eu estava morto de cansado. Tem dia que eu chego em casa, eu estou assim, quase que arrastando no chão. Já participei de reunião, já fui em obra, já subi escada em obra, e olha para mim, queridos, imagina eu subir 20 andares de escada em obra. É uma benção. Então, assim, aí eu chego em casa lá morto, e o André olha para mim e fala, papai, conta história. E eu estou assim, Jesus, que história que eu vou contar? Eu vou contar do meu dia, né? Meu dia... Aí eu pego um livro, vou lá, conto história, oro, converso com ele, dou atenção. Eu estou investindo na vida dele para um propósito que Deus tem na vida dele, mas um propósito determinado na minha família. Mas isso depende da sua posição quando você vai ver sua terra prometida. Quando você chega na terra prometida, você vai ver o desafio que você tem. E aí você tem que tomar uma decisão. Eu vou lutar
contra esse desafio e cumprir o propósito, ou eu vou voltar para trás aqui e falar assim, não, deixa eu deitado na cama até 10 horas da manhã, e os meninos acordados, o problema é deles. Daqui a pouco eu levanto. Não vou fazer esse trabalho aqui, não. Não vou me prontificar a isso. Na igreja? Ô, pastor, domingo de manhã, pastor, isso é vacaiação, né, pastor? Podia mudar o culto para domingo à noite, porque domingo de manhã é para levantar, para ir na igreja, levar os meninos. Jesus amado, acordar com esses meninos para eles arrumar é uma luta. Mas aí é a sua escolha. É a escolha de você entender que tem sim um propósito de Deus, mas tem um desafio para que esse propósito seja cumprido. E esse desafio, a gente não pode olhar para o desafio e falar assim, não vou fazer, senão o propósito não se cumpre. Os espias estavam lá, eles sabiam de tudo que Deus fez. Queridos, aqui nós não estamos falando de um povo que não conhecia o poder de Deus, não, eles conheciam. Imagina você andar no deserto, de noite ter uma cortina de fogo na sua frente para te aquecer e te iluminar, e durante o dia uma cortina de fumaça para te proteger do calor. Que loucura! Você chegar num lugar infértil, que é o deserto, e ter lá comida, porque Deus estava dando comida para o povo, dando maná, até carne Deus deu, codorna, gente. Do povo olhar e ver que Deus estava ali querendo falar com eles face a face. Mas eles não deram conta. Aí pediu a Moisés subiu um monte para falar com Deus, eles viram que Deus estava presente. Não era qualquer coisa. Aí na hora que eles chegaram na terra prometida, Deus me prometeu, esse é o propósito, essa é a vontade de Deus. Mas tem gigante. Jesus amado, deixa eu ver. Será que eu derrubo um gigante desse? Acho que não, hein? Está meio difícil. Só que esqueceu que quem ia derrubar gigante era Deus. Quem ia fazer eles atravessarem o Rio Jordão e alcançar a terra prometida era o Senhor. Aí estava lá Josué falando, rapaz, depois disso tudo que Deus fez, eu vou enfiar o pé na porta lá daquele povo lá, Eteu, Jebuseus, ou pegar um gigante daquele dali, eu vou derrubar ele facinho. O povo, não, você é louco, faz isso não. Mas ele falou, não, eu faço. Ele não foi, porque o povo não ia, e ele precisou permanecer ali. Mas quando ele teve a oportunidade, ele foi com Deus. E teve uma batalha que não precisou nem fazer nada, a muralha caiu. Todo mundo sabe. É uma música muito legal que a gente canta. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Sabe o que Deus fez? Falou, não, aqui, faz o seguinte, dá 7 voltas aí. Na 7ª, vocês gritam, toca a trombeta, faz um escarcéu santo, e o negócio vai dar certo. E o povo olhando para aquela muralha, falando, uai. E Josué falou, Deus falou que vai cair. E vai cair. Vamos, vem turma, vamos. Deus, vem, vamos lutar, vamos cantar, vamos. Por quê? Confiança nas mãos dele? Não, confiança no Senhor. Aí a muralha caiu. Queridos, façam isso na sua família. Sabe o que muitas das vezes falta dentro de um seio de uma família? É a gente chamar quem resolve. Sabia disso? Muitas das vezes a gente está esquecendo de quem resolve, e não é a gente. Coitado do Pedro. A minha esposa linda chegou ali, com os meus filhos. Camila está ali atrás. Coitado de mim. Gente, eu sou falho, eu sou fraco. Eu estou na labuta todos os dias. Tem dia que eu levanto de manhã e falo assim, Deus, me mostra o que o Senhor quer para o dia de hoje. Porque eu não estou nem um pouquinho afim de sair dessa cama. Queridos, eu preciso constantemente chamar quem resolve para dentro da minha casa. Porque Deus me
deu um propósito, Deus me deu um objetivo, Ele me deu um lugar para alcançar. E se Ele me deu esse lugar para alcançar, o que Ele vai fazer comigo? Me capacitar. Jesus, antes de ser levado aos céus, disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Mas antes, fica aí tranquilos, orando, buscando, porque eu vou mandar o Espírito Santo, que vai ajudar vocês. Gente, eu fico imaginando, porque se fosse eu, e Jesus falando isso comigo, eu ia virar para ele e falar: não, Jesus, não preocupa com isso não precisa ninguém para me ajudar, não, eu vou lá. Pode deixar que eu vou pregar. Não precisa não, esse negócio de ajuda, não. O coração do homem é muito assim. Quem cuida da minha família sou eu. E quem resolve as coisas aqui dentro de casa sou eu. Não faz isso, queridos. Você precisa ter uma posição de sacerdote. E sabe o que a posição de sacerdote faz, homens? Vocês sabem? O sacerdote ia entrar no Santo dos Santos para falar com Deus pelo povo. Está na hora de você entrar no Santo dos Santos para falar com Deus sobre a sua família. Não é você. Não é a sua força. Quando Deus mandou o Espírito Santo, eu queria muito participar disso. Porque quando Deus mandou o Espírito Santo, em uma pregação, converteram-se 3.000. Eu imagino se eles fossem sem o Espírito Santo, eles iam ficar dias tentando converter um. A gente precisa chamar quem resolve para dentro da nossa casa. Quem te deu o propósito vai te ajudar a vencer o desafio. Já está na hora de vocês entenderem que o Senhor tem um propósito para todas as famílias que são constituídas. Basta voltar-se para Ele. Basta chamar Ele para dentro da sua casa e falar: Deus, cumpra o propósito que o Senhor tem, mas eu tenho um desafio. Meu filho é adolescente, eu estou tendo que lidar com os problemas da adolescência dele. Eu dei muito trabalho, gente. Eu dei muito trabalho para meus pais. Mas Pedro, você era do mundo? Não, é dentro da igreja mesmo. E meu pai ainda não me dava moleza, porque eu trabalhava todos os dias possíveis dentro da igreja. Não todos os dias, mas tudo que eu podia fazer com ele para poder abençoar a igreja, eu abençoava. Gente, eu fui do Ministério de Dança. A minha esposa não acredita até hoje nisso. Ela fala: não, é mentira. Você não dança nada comigo? Ela é doida para me dançar, dança de salão com ela. Aí eu pego ela aqui assim, ó, e fico. Ela fala: meu Deus, como que você fez parte do Ministério de Dança? Eu falei: eu não sei, foi o Espírito Santo, não fui eu. Mas eu tinha as minhas lutas e as minhas batalhas como adolescente, e meus pais teve que lutar isso comigo. Eu lembro até hoje minha mãe virando e falando assim: ó, para touro forte precisa ter cerca forte. Então você pode ser até um tourinho forte, mas eu sou uma cerca bacana. Nós dois vamos ter que dialogar aqui. Mas deu certo. E eu sou muito grato à vida deles. Porque se eu estou aqui hoje pregando para vocês, é porque foi construído lá atrás um propósito na minha vida, dentro do seio da minha família. Houve escolhas que eu tive que fazer, tá, queridos? Porque os pais orientam, mas chega um momento em que você precisa ter uma escolha, principalmente a escolha de servir a Deus. Eu não ia conseguir subir para o céu de pendurado no pé do meu pai. Meu avô falava isso, falava: eu vou subir para o céu de pendurado no pé de sua avó. Eu falei: uai, tem um negócio errado aí. Ou o senhor vai ser muito rápido na hora que Jesus arrebatar, porque diz que é um piscar de olhos. O senhor, então, um The Flash, eu não estou sabendo. E quando chegar lá no céu, eu acho que o anjo vai olhar para você e falar: você está no lugar errado, querido. Desculpa, mas se você conseguiu subir, não sei porquê, mas você está no lugar errado. Não é não, querido. Você tem que fazer a sua escolha. Ontem eu compartilhei isso com o pessoal. Depois que eu li um livro falado
em seus passos o que faria Jesus, eu comecei a entender que eu tinha que começar a escolher a andar nos passos de Jesus. Isso é um propósito. Fácil? De jeito nenhum. Olhar para um lado para o outro e falar, que isso, eu não vou fazer isso, não. Não, Jesus, perdoar essa pessoa aí. Eu estou pensando em bater nela, como que eu vou perdoar? Aí você pega a Bíblia e distorce, né? Você fala assim, não, Jesus, você falou que era para, quando alguém dá um tapa do lado da face, dar a outra, mas depois o senhor não falou o que era para fazer, não. Ou então fica contando, né? Quantos perdão tem que ter mesmo? 70 vezes 7. Quantas vezes eu já perdoei essa pessoa? Ou então já ouvi muitas pessoas falando, batei, abri-se vos á. Aí você fala, mas não. Faz parte, o desafio faz parte do cumprimento do propósito. E o desafio dentro da família faz parte do cumprimento do propósito. E para encerrar, eu quero dizer algo importante para vocês. Existe uma coisa que pode mudar a história da sua família. Isso se chama perdão. Isso se chama perdão. Eu vivi durante muito tempo procurando entender por que a gente perdoa, ok? Mesmo sem que a outra pessoa te peça perdão. Eu passei, já citei isso para vocês, uma infância um tanto quanto conturbada. E isso tinha muito a ver pelo fato da minha mãe biológica, eu sou adotado, tá, queridos? Pelo Claudinei e pela Edna. E isso tinha muito a ver com o fato da minha mãe biológica não estar no centro da vontade de Deus. E não cumprir um propósito que Deus já havia dado para ela há muitos anos atrás. Ela havia se desviado e, a partir daí, viveu uma vida de pecado, infelizmente. E, com isso, trouxe sofrimento para a minha vida. E eu lembro muito bem, e eu não conhecia meu pai biológico, e eu ficava insistindo com meu pai, eu já estava adotado, eu ficava insistindo com ele, eu quero conhecer meu pai, eu quero conhecer meu pai, eu quero conhecer meu pai. Acho que de tanto falar com ele, ele falou, não, então tá. Vamos lá, eu vou com você. Eu falei, então beleza, né? Vamos descobrir quem é. E eu fui, então, e descobri que meu pai biológico tinha sido um relacionamento de uma noite que minha mãe tinha tido com esse homem. Esse homem não sabia da minha existência e nem tinha certeza se eu era filho dele mesmo ou não. Minha mãe estava falando que eu era e ficou naquele negócio meio assim estranho. E eu, no ápice da minha luta comigo mesmo e com Cristo, sobre propósitos, sobre o que Deus tinha para a minha vida, por que eu ainda estava enfrentando lutas se Deus tinha uma promessa para a minha vida. E lutas pesadas. Porque a luta de identidade, querida, ela é pesada. Você lutar para entender qual que é a sua identidade é uma luta muito pesada. E eu estava no ápice disso e fui conhecer e descobri que não era nada do que eu tinha como expectativa. Chorei amargamente. Aí eu lembro que eu ainda falei com meu pai, pai, eu preciso ir na casa da minha mãe. E meu pai falou, não, para quê? Eu falei, preciso. Eu preciso. Meu pai, não. Você vai discutir? Não. Eu quero ir lá. Lembro que até hoje eu estava na cozinha com ela e eu fiz uma pergunta para ela, por quê? Sinceramente, ela não conseguiu me responder. Ela deu algumas justificativas, mas não me deu uma resposta concreta. Naquele dia, eu olhei no olho dela e falei assim, eu te perdoo. Por dentro eu estava acabado. Eu estava destruído. Eu não era ninguém naquele dia. Eu tinha perdido o meu chão, eu tinha entendido que eu era fruto de um erro, de um pecado, e nem era uma coisa premeditada. Mas eu falei, eu preciso perdoar. Isso não fui eu, foi o Espírito Santo.
Depois de muitos anos, minha mãe nunca casou, não tinha casado. Ela passou anos fora da igreja e ela foi para uma outra cidade aqui de Minas Gerais. De repente eu fiquei sabendo que ela estava indo na igreja. Falei, opa, que bênção. Que bênção, que bênção. Aí, um belo do dia eu recebi um convite. O convite de casamento da minha mãe, dentro da igreja. Nós saímos daqui, fomos lá. Eu entrei com ela. E aí o pastor que estava lá veio falar comigo. E eu nem conseguindo falar, como quase não estou conseguindo agora. Ele virou para mim e falou assim, Pedro, a sua mãe veio para a igreja. E um dia eu perguntei para ela, né? O que estava motivando ela? Ela virou e falou assim, olha, eu me espelhei no meu filho. E eu saí dali entendendo que Deus tinha um perdão para ser liberado lá atrás, para mudar a vida dela. E mudou a vida dela. O perdão é uma arma poderosa dentro da sua família, para mudar o coração de quem está do seu lado, mudar o coração do filho, mudar o coração do pai, mudar o coração da esposa, mudar o coração do amigo, de quem está ali com você, do marido, para mudar corações. O perdão precisa ser liberado, mesmo que não seja pedido. Mesmo que não haja reconhecimento. Você quer uma família saudável? Tira de você o orgulho, arranca o orgulho e entende que tem um propósito. E esse propósito é muito maior do que o desafio de você liberar perdão. É muito maior do que o nosso eu, é muito maior do que nós queremos fazer. O nosso coração é cheio da gente. O nosso coração é cheio das nossas vontades. Quem aqui não tem vontade? Quem aqui não tem orgulho? Essa pessoa pisou em mim, para que eu vou perdoar ela? Ela nem sequer falou comigo. O meu filho me destratou na frente de todo mundo, me respondeu. Queridos, você precisa corrigir seu filho. O perdão não tira a correção. Quando Davi foi questionado a respeito do pecado que ele tinha cometido contra Betseba, aonde ele pegou ela à força, aonde ele matou o marido dela, porque descobriu que ela estava gerando um filho. E Deus foi lá confrontar Davi. Davi, você está errado, irmão. Davi tirou suas vestes, se humilhou, chorou, colocou-se no pó. Me perdoa, Deus, me perdoa. Deus o perdoou, mas a correção veio. Aquele filho que foi fruto do pecado de Davi não viveu. Então, pais, a correção é necessária, mas o perdão também é. Filhos, seus pais não são perfeitos. Não adianta. Perfeição só em Jesus. Eu digo, eu busco todo dia me espelhar em Cristo, mas mesmo assim eu erro com os meus filhos. Eu erro. Mas a gente precisa aprender a perdoar. Não esperar que o perdão seja pedido. Se você hoje precisa perdoar seu pai e sua mãe, independente do que eles tenham feito,
Abre seu coração e perdoa. Isso faz parte de um propósito. Vocês vão ver o propósito na vida de vocês a partir disso. Perdão. Perdão é uma chave para a transformação da família. Perdão é uma ferramenta poderosa para que Deus transforme a história da sua família e te leve para o propósito. Então, se tem propósito, tem desafio. Não olhe para a sua família apenas como um desafio. Entenda o propósito. Olha para eles e entenda um propósito. Abra o seu coração para isso. Mas chama a pessoa certa para te ajudar nisso, que é Jesus. Amém?